você vê desde o começo Cristo falando que ele era filho. Então eu já queria deixar isso bem demonstrado. Mas ele queria demonstrar não só que ele, como Cristo, era filho de Deus, mas ele queria demonstrar que também nós, assim que nós crescemos em Cristo, nós também seríamos considerados o quê? Filho de Deus. E isso é interessante porque isso é muito demonstrado no decorrer dos evangelhos. E algo evidente que você vai perceber isso fácil é quando eles pedem para que Jesus ensine a orar. Jesus poderia começar: digníssimo Senhor, é ou não é? Rei dos reis, o alfa, o ômega. Mas não, como que ele começa a oração de exemplo que os discípulos deviam fazer e seguir? Como que ele começa? Todo mundo lembra, né? Como que é? 1, 2, 3 e... Jesus não podia ter falado, Pai meu, aos judeus, porque os judeus tratavam Deus de uma forma com muita separação. Até a questão dos sacrifícios, sempre com uma separação. Muito divino e eu humano. Só que Cristo estava falando, sim, Deus ele é rei, ele é Senhor, ele é poderoso, mas ele também tem uma característica que vocês precisam aprender. Que é o quê? Ele também é pai. Mas Lucas, eu como pai? Ei, esse é um exemplo de um pai que você tem que seguir. Mas Lucas, eu sou falho, sim. Não estou dizendo para você ser perfeito, porque o único pai perfeito está no céu. É o nosso Deus. Mas você tem um alvo a ser seguido. E coloque Deus como esse alvo. Perceba coisas que você precisa renunciar, perceba coisas que você precisa deixar. Porque esse é o reflexo que nós temos que olhar. Não é reflexo da sua paternidade. Não é reflexo daquilo que você vivenciou. É o Pai à luz das Escrituras. É esse Pai manifesto, que manifestou e que se manifesta a nós. Amém? Nós percebemos tantos crescer nos princípios, na palavra, mas quantos que estão deixando de crescer porque estão achando que exortação não existe mais. Que dizer não precisa mais, mas eu creio numa igreja que está se levantando, em que ama ser exortado pelo seu Pai, glória a Deus, e também vai amar, exortar, não na sua concepção, mas à luz da palavra, amém? Filho veio com a justificativa dele, ele percebeu a sua condição de pecador e foi até o Pai. Sabia que os servos do Pai estavam melhor do que a situação que ele estava. E isso é algo que nós precisamos fazer. Perceber a nossa situação de pecador e de falha. E como nós somos dependentes do nosso Pai, dependentes de Deus. E o filho vai ao encontro do Pai. Ele sabe o caminho de volta. E ele vai. Mas a atitude do Pai é uma atitude que, eu não sei você, mas me constrange de uma forma. Porque às vezes nós chegamos para Deus justificando nossos erros, justificando as nossas falhas. Mas a realidade é que independente delas, Deus nos ama de uma tal forma. E Ele, de que forma que Ele restaura o filho? Primeiro, filho, você não pode ter as mesmas roupas. Tenha roupas novas. Mas aqui eu quero trazer isso para o espiritual. Alguém está falando, Lucas, eu tenho que trocar toda a minha roupa. Não tem a ver com a questão estética. Eu estou restaurando a tua identidade. Eu estou restaurando a aliança. E eu estou te dando algo novo para você percorrer o caminho novamente. Mas deixa eu te falar, filho, você agora não vai percorrer agora de sozinho, da forma que você percorria antes, não. São sandálias novas. Agora eu estou do seu lado, percorrendo o caminho contigo, até a consumação dos séculos, oh glória. Seja nos teus momentos de glória, momentos de conquista, Ele está lá. E por isso nós temos um coração grato diante desses momentos. Mas também nos momentos onde você acha que tudo está perdido, que o diagnóstico vem, em que vem ali algo que você não esperava, em que vem um papel
de sentença. Deixa eu te falar, ele ainda diz: ainda que venha o laço do passarinheiro, a peste, os vales, o deserto, eu ainda estarei contigo. Socorro bem presente na hora da angústia. Esse é teu Pai.